Como tema do nosso trabalho, escolhemos a magnetoterapia, uma aplicação de eletromagnetismo no tratamento alternativo de doenças. É um tema muito presente no mundo que nos rodeia e que nos desperta bastante interesse. A magnetoterapia é uma técnica que utiliza campos magnéticos para restabelecer o equilíbrio bioquímico celular e acelerar o processo de regeneração natural do organismo, para fins terapêuticos e curativos. Cada célula do nosso corpo possui carga elétrica, que em caso de doença tende a diminuir, tornando-se a causa de inflamação e dor. Esta técnica trabalha com campos eletromagnéticos de alta e baixa frequência que estimulam biologicamente as células do corpo humano, restaurando o correto potencial elétrico intra e extracelular e, por isso, o funcionamento celular correto. Os dispositivos de baixa frequência permitem tratar um espectro mais amplo de doenças e num tempo significativamente menor, comparativamente com os dispositivos de alta frequência. Estes últimos apresentam mais eficácia em tecidos como tendões e cartilagens, já que para tratar doenças do tecido ósseo implicariam terapias muito longas e não tão eficazes, com tempos de recuperação maiores. A terapia magnética utiliza então ímãs de tamanhos e intensidade variados, que são colocados no corpo, inseridos em faixas de tecido, pulseiras, sapatos e outros objetos, de modo a serem mantidos perto do local a tratar. O campo magnético também pode ser produzido por um pequeno aparelho que é colocado junto à pele no local que é necessário tratar. A intensidade do campo magnético e o tamanho dos ímãs devem ser adaptados ao tipo de problema existente e, por isso, a magnetoterapia deve ser sempre feita por um terapeuta qualificado para que seja corretamente adaptada às necessidades de cada pessoa. Esta técnica é utilizada no tratamento de doenças relacionadas com os músculos e ossos, uma vez que estimula o metabolismo e acelera a recuperação de lesões, fraturas e algumas patologias, como a artrite, a osteoporose, lombalgias, entre outras, de uma forma não invasiva e indolor. Além disso, devido ao seu efeito de regeneração celular, a magnetoterapia também pode ser indicada por enfermeiros ou médicos no processo de cicatrização de feridas difíceis, como os caras ou pé diabético. Podemos destacar três tipos de magnetoterapia. A terapia de campo magnético estático, em que é colocado um simples ímã em contacto com a pele, como por exemplo uma pulseira magnética. A terapia magnética eletricamente carregada, ou terapia eletromagnética, na qual os ímãs utilizados têm uma carga elétrica e o tratamento ocorre por meio de um impulso elétrico, e a terapia magnética com acupuntura, na qual os ímãs são colocados nos mesmos locais da pele em que um acupunturista se foca numa sessão de acupuntura, os centros de energia. Iremos ver agora como funciona esta terapia através de ímãs. Inicialmente, os ímãs eram utilizados para remover os fragmentos de ferro presentes no nosso corpo. Atualmente, são utilizados nas mais diversas áreas terapêuticas. Para melhor exemplificar este processo, vamos recorrer à terapia magnética para dor e espasmos musculares. Quando um ímã é colocado na pele, ocorre relaxamento das paredes dos capilares, o que permite o aumento do fluxo sanguíneo e da oxigenação, aliviando os espasmos musculares e, posteriormente, a dor. Dado que a transmissão da dor requer a atividade elétrica encontrada nas células nervosas e musculares, os ímãs alinhados corretamente podem bloquear essa ação ou, em casos de lesão, promover a cura. Assim, os ímãs podem ser usados como uma aplicação constante e ininterrupta, no caso da terapia estática, ou com manipulação do campo magnético, no caso da terapia pulsátil. Para melhor compreender o funcionamento da magnetoterapia, de seguida iremos mostrar algumas aplicações desta técnica. Uma das aplicações da magnetoterapia é a sua utilização para o tratamento de osteoporose e de fraturas ósseas. A osteoporose, por exemplo, é uma patologia do esqueleto caracterizada por baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com consequente aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade à fratura. De modo a prevenir um caso extremo que resulta na fratura,
a magnetoterapia pode auxiliar na estagnação da perda de densidade óssea. Este tratamento faz uso de campos magnéticos pulsados de baixa frequência, aproximadamente 20 Hz, de forma que as células readquiram a sua capacidade regenerativa, carregando mitocôndrias em todos os tecidos. Este fenómeno é observado por um aumento na velocidade de formação do osso, impedindo a degradação progressiva do mesmo. Esta técnica tem também um forte efeito analgésico através da desinflamação celular. Esta terapia fornece sinais elétricos artificiais, tais como piezoelétricos, ao osso. Assim, o tecido ósseo aumenta a sua densidade desde que os níveis de cálcio estejam disponíveis no sistema. Em caso de ocorrência de fratura, a magnetoterapia também se mostrou bastante útil na recuperação, devido à sua capacidade de estimular a regeneração do tecido ósseo. O campo magnético gera uma corrente que provoca um movimento de íons dentro da célula. Ao alterar o movimento de íons, vai influenciar o metabolismo do cálcio e, assim, promover a regeneração óssea na fratura. Embora não seja este o tratamento mais comum de fraturas, são várias as provas de que, de facto, tem efeitos benéficos quando utilizado. Uma das causas mais comuns da depressão é o facto das células cerebrais não comunicarem muito bem entre si. E, como sabemos, é devido a esta comunicação que conseguimos pensar, tomar decisões e gerir as nossas emoções. Os neurónios comunicam da seguinte forma: através de um estímulo é gerado um potencial de ação no neurónio, que é transmitido aos neurónios adjacentes através da libertação de neurotransmissores. Quando esta sinapse entre as células neuronais não funciona corretamente, estamos na presença da depressão ou de outras doenças mentais. A magnetoterapia melhora a comunicação entre as células do cérebro, podendo desta forma tratar ou melhorar os sintomas da depressão, em alternativa aos antidepressivos ou a outras terapias psicológicas pouco eficazes. Vejamos de seguida como os campos magnéticos melhoram a comunicação entre neurónios. Como sabemos, um campo magnético aplicado a um condutor, como por exemplo um neurónio, gera corrente elétrica, fenómeno descrito por Michael Faraday. Portanto, aplicando um campo magnético, a corrente vai passar através dos neurónios e pode assim alterar a sua atividade. Para que isto aconteça, o estímulo deve ser forte o suficiente para que o neurónio fique despolarizado, o interior mais positivo que o exterior, e assim é criado um potencial de ação que é transmitido de neurónio em neurónio. Desta forma, a comunicação entre neurónios é desencadeada pelas correntes elétricas que são induzidas por campos magnéticos. A tendinite é uma inflamação, irritação ou lesão do tendão. O tendão é a fibra responsável pela união do músculo ao osso. Esta doença é caracterizada por dor e inchaço do tendão e pode afetar qualquer parte do corpo. A tendinite é causada pelo excesso de esforço sobre o tendão e no músculo associado, nomeadamente na realização de movimentos repetitivos ou atividade desportiva. Os efeitos da tendinite são precisamente o que a magnetoterapia pretende resolver. Com o seu efeito analgésico e anti-inflamatório, tem como objetivo reduzir a dor e a inflamação. A magnetoterapia também ajuda a fortalecer o tendão, tal como acontece na fisioterapia, o que contribui para o tratamento da lesão. Sabemos que a capacidade de regeneração das células está ligada à carga que estas conseguem armazenar e conservar durante a sua vida. Uma patologia como a tendinite provoca a diminuição da energia das células da zona lesionada. Os campos magnéticos, atuando no tendão inflamado, reparam o tecido afetado, pois ajudam na regeneração celular. A aplicação de um campo magnético vai fazer com que estas recuperem a energia. São como que recarregadas através da corrente elétrica criada pelos campos magnéticos. As mialgias são dores musculares que afetam vários músculos do corpo, mas também tendões e ligamentos. Uma das patologias mais conhecidas neste campo de trabalho é a fibromialgia, que não é curável, sendo apenas possível controlar os seus sintomas, as mialgias. No caso específico da fibromialgia, pensa-se que a sua origem advém de alterações dos neurotransmissores e do processamento de dor
pelo sistema nervoso, que consequentemente provocam um aumento da sensibilidade à dor, problemas de memória e aumento da fadiga muscular. O tratamento aplicado a mialgias depende sempre do tipo de lesão ou patologia que a causou. Porém, para tratar a própria dor e inflamação, convencionalmente o médico costuma prescrever uma data de fármacos entre analgésicos e anti-inflamatórios. Mas a medicina alternativa vem oferecer uma outra opção, a magnetoterapia. Graças aos estudos realizados, sabe-se hoje que ao colocar um ímã sobre a pele, este vai provocar o relaxamento das paredes capilares e desta forma aumentar o fluxo sanguíneo e a oxigenação celular. A magnetoterapia, sendo atualmente reconhecida como uma terapia 100% natural, é não invasiva e indolor. O benefício relativamente ao sistema cardiovascular é o aumento do fluxo sanguíneo devido à dilatação dos vasos sanguíneos, que, combinado com a diminuição do pH do sangue, reduz significativamente a inflamação do paciente. No que diz respeito ao sistema endócrino, esta terapia estimula a libertação de endorfinas, substâncias analgésicas naturais, que vão aliviar ativamente a dor sentida pelo doente. São ainda conhecidas alterações a nível ósseo, devido à melhoria da função das células, que garante a regeneração celular e, consequentemente, dos tecidos e ossos. Para além disto, a magnetoterapia contribui para a eliminação de toxinas que lesam as células e prejudicam a saúde, sendo assim essencial para a prevenção do envelhecimento precoce e do surgimento de doenças. Por fim, sabe-se ainda que se registra diminuição do tempo de recuperação. Tal como em qualquer terapia, o tratamento de patologias recorrendo a campos magnéticos carece ainda de resolução de alguns efeitos adversos que daí resultam. Alguns dos efeitos secundários que decorrem desta prática são então a acentuação dos sintomas, sabor metálico na boca, casos raros de vermelhidão na pele, dores, tonturas e náuseas. A magnetoterapia não está apenas associada a tratamento de doenças ou condições, pode também ser utilizada de modo a prezar o bem-estar. Embora este tipo de terapia com campos magnéticos seja considerada segura para todos os indivíduos, uma vez que os campos envolvidos são em geral de baixa intensidade, existem contraindicações. Algumas delas são grávidas, diabéticos que possuem bomba de insulina, portadores de pacemaker, doentes oncológicos, doentes com hipertiroidismo, hemorragias ativas ou problemas de coagulação. No caso dos doentes com pacemaker, estes só devem realizar sessões de magnetoterapia após a aprovação de um médico cardiologista, pois sujeitar o aparelho de pacemaker a um campo magnético externo pode alterar o ajuste do ritmo elétrico responsável pelo batimento do coração e, obviamente, isso provocaria sérias consequências para o doente em questão. Também em doentes portadores de bomba de insulina, o campo magnético pode afetar o funcionamento do aparelho. Uma vez que se afirma que a magnetoterapia melhora a circulação de sangue através da vasodilatação, quando aplicada em doentes com hemorragias ativas, pode piorar a condição, ou até mesmo desencadeá-la em doentes com úlceras, por exemplo. Quando o corpo é sujeito a um campo magnético, é esperado que melhore o aporte de sangue e nutrientes nas células. No entanto, não é possível separar as nossas células normais com as de um tumor maligno. Desta forma, verifica-se o mesmo efeito nas mesmas, e pode desencadear a proliferação das células tumorais, agravando a condição do paciente. Em mulheres grávidas, embora ainda não existam estudos que comprovem os efeitos do campo magnético no feto, por razões óbvias, de forma a precaver possíveis danos, não é recomendado que se faça magnetoterapia. Como já foi referido, o campo de baixa intensidade não demonstra ter efeito prejudicial num ser humano completamente desenvolvido, mas no caso de um feto, cuja fragilidade é muito maior, pode vir a ter efeitos drásticos. Concluindo, a magnetoterapia é um tipo de medicina alternativa sobre a qual ainda muita pesquisa necessita de ser feita. A sua eficácia não é, até hoje, totalmente comprovada pela ciência, mas tem sido bastante procurada como alternativa à medicina convencional. Existem duas perspectivas em relação a esta terapia. Uma considera que apresenta realmente efeitos benéficos, enquanto que outra revela ceticismo em relação à sua eficácia. Também os efeitos colaterais que poderá provocar não são conhecidos na totalidade, daí que algumas contraindicações existam apenas por precaução de possíveis danos posteriores. Ao longo do trabalho, procuramos relacionar da melhor forma o tema escolhido com a matéria lecionada
No entanto, devido ao facto de ser uma área recente e ainda em estudo, deparámos-nos com dificuldades na procura de informação científica que permitisse explicar de uma forma mais detalhada o funcionamento desta terapia.